Boa noite, queridos. Paz seja com todos. Tudo bem com vocês? Quem está feliz? Quem comeu bem hoje? Quem fez uma boa refeição? 2, 3, 4. Está repreendido, irmão. Poxa, nem vou perguntar se alguém fez 5 refeições, né? Como é bom voltar para o lugar de origem, o lugar onde tudo começou. Como é bom poder ministrar aonde, em 2005, eu fiz um desafio para mim mesmo. Nesse altar eu disse, a partir de hoje, vocês não me conhecem como Fabiano, mas sim pastor Fabiano. E fiz um desafio, eu falei para muita gente que eu ia pregar, viajar, ia fazer palestra, ia ser escritor, ia cuidar da igreja, ia dar entrevista em televisão, em rádio. E graças a Deus pela fé nós temos trabalhado bastante para Jesus. Amém? Pastor Jorge, a minha gratidão, principalmente nesses dias, acho que vai dar uns 6 meses atrás, o Senhor nos abençoou lá em Araruama, com aquelas cadeiras. Nós precisávamos de cadeiras e o pastor nos abençoou a nossa região, né? O pastor administra a região 651 e toda a nossa equipe deixou um grande abraço para o Senhor agradecendo, porque o pastor agradecendo toda a igreja que tem sempre semeado na região 651. E a nossa igreja está totalmente estruturada porque vocês têm avançado, acreditado na nossa região. Então vamos aplaudir a Jesus pela vida de cada um que tem abençoado, ofertado essa região tão preciosa. Deus abençoe pastor Jorge, pastora Márcia, Deus abençoe os pastores, amigos. Mas pastor, antes de começar a pregar, eu tenho que falar. Eu continuo sendo atleticano. Tem alguém aí atleticano? Vai direto para o céu, irmãos. Amém? Vamos para a palavra, né? Estou brincando, é bom sorrir, né? Queridos, hoje em especial, eu trouxe um material que pode ser muito relevante para a sua vida. Deus permitiu nós aqui estudarmos por um tempo para começar a desenvolver um trabalho. Hoje eu trouxe um livro chamado Vencendo as Crises Existenciais. Você já vai tomar o seu assento, só um minutinho. Nesse livro, eu falo alguns assuntos que com certeza é de suma importância para você ou para alguém que você conhece. Nesse livro, eu falo um pouquinho sobre como vencer o desânimo. Quem aqui, fora a minha pessoa, já ficou algum dia desanimado? Levanta a sua mão. Não precisa fazer Esse não está desanimado. Eu mostro nesse livro 3 maneiras que o desânimo pode chegar na sua vida e como vencê-las. Nesse livro eu falo como vencer a depressão. A depressão, sim, tem tratamento, sim, eu mostro através de 3 personagens bíblicos. Nesse livro eu falo como vencer o medo. O medo, ele paralisa a sua pessoa e tira 2 ferramentas de Deus na sua história. Nesse livro eu falo como vencer uma perda insubstituível. Quem aqui já perdeu alguém que amou muito? Levanta a sua mão. Esse texto Deus me deu no dia que eu estava fazendo o culto fúnebre do pai da minha esposa, do meu sogro, em 2008. E Deus me deu esse texto e alguns assuntos bem interessantes que vai te motivar. Nesse livro eu falo como vencer a tristeza excessiva. Existe uma tristeza além do normal que está em 2 Coríntios capítulo 2, que é a tristeza excessiva. Como vencê-la? Também falo como vencer a falta de perdão, os resultados que quando você perdoa e quando você não perdoa. E outros assuntos aqui muito relevantes que pode te ajudar e pode ajudar alguém que você sabe que precisa. Se você quiser adquirir, está lá o meu material ali atrás, é um preço simbólico e junto com o livro você vai ganhar um brinde, um presente. Amém? Deus abençoe. E hoje nós vamos falar um pouquinho do livro, um assunto também muito interessante, ok? E o tema da mensagem de hoje é Vencendo um cansaço emocional. Repete comigo, vencendo cansaço emocional.
Abra sua Bíblia no livro de Juízes, capítulo 6. Livro de Juízes, capítulo 6. Eu vou pedir para você deixar o texto aberto, que nós vamos examinar o capítulo 6, o capítulo 7 e o capítulo 8. E quero te mostrar algumas coisinhas que você passa dia a dia e que você não está sozinho. Eu quero mostrar através de um personagem chamado Gideão e 300 soldados o cansaço emocional e quais foram os resultados negativos que eles passaram e como que Deus agiu a favor de Gideão e os soldados. Capítulo 6 do livro de Juízes. Capítulo 6 do livro de Juízes. E o versículo 6 diz assim, capítulo 6, versículo 6 do livro de Juízes. Assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamavam ao Senhor. Amém? Pode tomar seu assento. Soberano e eterno Deus, fala conosco nessa noite. Que a partir de agora o Senhor cresça e que possamos diminuir para ouvir a sua voz. Nos ensina, nos orienta, nos capacita, nos aperfeiçoa. E traga ao Senhor uma palavra de fé e motivação para o seu povo. Eu peço que a sua graça se manifeste nesses minutos. Em nome de Jesus. E a igreja diz amém. Capítulo 6, versículo 6, que nós acabamos de analisar um texto. Eu quero falar um pouquinho hoje sobre cansaço emocionais. Esse livro que eu acabei de falar um pouquinho, ele está baseado em alguns estudos. Eu e a minha esposa fizemos alguns cursos para poder aprimorar esse assunto, não é algo achado. Eu acredito que você conhece um grande líder relevante no Brasil, chamado Dr. Augusto Cury. Quem já ouviu falar do Dr. Augusto Cury? Algumas bases, algumas ferramentas queremos falar aqui, que Deus nos deu uma estratégia para poder ajudar o povo de Deus. Servir a Deus não é fácil. E servir a nossas emoções também não é fácil. E através de Gideão e 300 soldados, Deus vai encontrar o teu coração nessa noite. É possível que nessa noite você chegou nesse ambiente com uma sensação de derrota. É possível que nessa noite você chegou com uma sensação de tristeza. É possível que nessa noite você chegou angustiado, triste, com todo tipo de pensamento, dúvidas. E a Bíblia tem a resposta para você nessa noite. E eu quero falar através desse personagem chamado Gideão. Deus escolhe Gideão. O capítulo 6 acaba de afirmar que Deus escolhe um homem para uma grande missão. Deus escolhe Gideão. Se você examinar o versículo 2, o povo de Deus, a nação de Israel, está passando uma grande opressão. Uma opressão de 7 anos. E acabamos de ler um texto que diz que o povo estava debilitado. O que é debilitado? É uma pessoa fraca, uma pessoa sem força, é uma pessoa que precisa de um renovo de Deus, ou um povo, uma nação que precisa de um repouso. E Deus escolhe Gideão. E a Bíblia vai narrar que o anjo do Senhor chega até Gideão e diz: Gideão, o Senhor é contigo, homem valente. Olha a frase que Deus vai afirmar para Gideão. Deus vai chegar e dizer assim: Gideão, você é um homem, mais uma vez um homem. Após isso, Deus vai chegar através do anjo e vai dizer novamente: você é um homem forte, vai na sua força. Olha que interessante. Deus vai narrar duas coisas sobre Gideão. Vai dizer que ele é forte e que ele é valente.
Mas o texto a seguir, Gideão vai chegar para o anjo e vai dizer: Senhor, eu não sou forte e muito menos valente. Eu sou o mais pobre da minha nação, da minha tribo. Eu sou o menor do meu povo. Olha que interessante. Gideão olhava com um sentimento de inferioridade para ele mesmo. Ele se olhava pequeno e pobre. Dava para perceber um complexo de inferioridade dentro desse homem. Mas Deus não olhava Gideão dessa maneira. Através do anjo, Deus afirmou algo sobre Gideão, que ele era forte e corajoso. Talvez nessa noite você está com o mesmo sentimento de Gideão, se sentindo pequeno por causa das lutas, das crises existenciais. Como eu disse, não é fácil viver. Tem dias que você acorda cheio de esperança, cheio de ânimo, cheio de alegria, mas tem dias que você acorda oprimido, cansado e triste. Talvez você hoje está numa sensação de derrota, de tristeza e se sentindo pequeno. Mas olha o que Deus está falando para você nessa noite. Continue, porque o Espírito de Deus está te trazendo força nessa noite. Persevere, lute. Continue a história comigo. A Bíblia vai relatar que Deus chama Gideão e 32 mil soldados. Quantos mil soldados, igreja? 32 mil soldados para uma grande batalha. E Deus chega para Gideão e diz assim: Gideão, faz uma pergunta para esse povo. Pergunta para eles assim: quem deseja retornar para a sua casa? Os tímidos e os medrosos retornem para o seu lar. E a Bíblia vai afirmar que 22 mil soldados retornaram para o seu lar. De 32 mil soldados, 22 mil soldados retornaram. E o texto é bem claro, pastor Jorge. Os medrosos e os tímidos. Ou, em outras traduções, os covardes. Repete comigo: os covardes e os medrosos. 22 mil medrosos e covardes retornaram para o seu lar. E aqui eu aprendo algo muito poderoso de Deus para o nosso futuro. Deus não consegue trabalhar com esses dois tipos de pessoas. Essas duas classes de pessoas, que são os medrosos e os covardes. Deus não consegue agir, não porque Ele não tem poder, mas Deus não consegue agir nas pessoas que têm esse sentimento, essa sensação dentro de si, os covardes e os medrosos. Deus trabalha com duas ferramentas, ao contrário do medo e da covardia. Deus trabalha com a fé e com a ousadia. Por que a Bíblia afirma em Abacuque 2,4, diz assim, que o justo viverá pela sua? Em Romanos capítulo 1, versículo 17, Paulo diz assim, que o justo viverá pela sua? Gálatas capítulo 3, versículo 11 diz, que o justo viverá pela sua? Hebreus capítulo 10, versículo 38 diz que o justo viverá pela sua? Em Hebreus 11, capítulo 6 diz que é impossível sem fé. E junto com a fé anda a ousadia. Por isso que lá no livro de Mateus, capítulo 1, versículo 1, tem um texto muito rico, quando fala da descendência de Jesus. Afirma o nome de Abraão e o nome de Davi. Ali está falando algo muito espiritual. Está falando sobre a fé de um grande homem de Deus chamado Abraão e a ousadia de um grande homem de Deus chamado Davi. Talvez nessa noite o medo está querendo paralisar a sua história. Está querendo tirar essas duas ferramentas, chamado fé e ousadia. Talvez você quer desistir da sua casa, da sua esposa, do seu marido. Talvez você quer parar. Mas o Espírito Santo nessa noite
vai liberar a fé de Abraão sobre a tua vida. E a ousadia de Davi para você prosseguir e lutar pela sua história. Quem recebe hoje a fé de Abraão e a ousadia de Davi, diga glória a Deus. Sem a fé de Abraão e a ousadia de Davi, você fica paralisado, inapto, travado. Você não consegue avançar. E essas ferramentas negativas, chamado medo e covardia, tira a fé e a ousadia. Após os 22.000 retornar, a Bíblia vai afirmar que junto com 10.000, Deus faz mais uma proposta para Gideão. E diz: Gideão, fale dessa maneira para os 10.000, e você vai perceber que ainda tem pessoas que são covardes e são medrosos. E de 10.000, apenas sobraram 300. E aqui começa a mensagem. De 300 para 32.000 é muita coisa. É muita gente. Mas a partir dali começa algo sobrenatural da parte de Deus na história de um homem corajoso, um grande líder com mais 300 homens corajosos. A Bíblia vai começar a afirmar umas ferramentas de Deus para a sua vida nesse momento. Olha só o que a Bíblia vai dizer. 300 homens e mais Gideão inicia a guerra. E o capítulo 8, versículo 3 e 4, a Bíblia vai afirmar que os 300 homens, eles irão se cansar. Um cansaço físico. Depois você possa examinar na sua casa. O capítulo 8, versículo 4 e 5 diz que os 300 homens se cansaram. Um cansaço físico. E esse cansaço físico vai gerar um cansaço psicológico, um cansaço mental. Porque a adrenalina daqueles homens estava aqui em cima. Porque noite e dia e noite, eles estavam lutando contra os midianitas. Eles não tinham sossego, eles não tinham um bom sono. A adrenalina estava aqui em cima. Eles estavam num cansaço físico, um cansaço emocional. E eu quero te provar aqui. E eu quero te mostrar 3 itens aqui de um cansaço emocional. Que talvez você possa estar passando hoje. Está sentindo dentro de você como os 300 sentiram naquela época. O primeiro cansaço emocional que os 300 passaram no meio de uma grande guerra. Primeiro é a sensação de estar estagnado. O que é a sensação de estar estagnado? É você não ver resultados naquilo que você está fazendo. Todo ser humano depende de resultado para viver. Não vem falar para mim, pastor, eu vivo tudo na bênção, beleza. Não, nenhum ser humano, todo ser humano depende de resultados. Se você não tiver resultado na área que você tanto procura, vai vir a sensação de frustração. E toda a frustração vai gerar outras ferramentas negativas dentro de você. E esses homens lutavam noite e dia e noite, e não via resultado. Porque eram milhares de midianitas. Matava um, vinha 10. Matava 10, vinha 1.000. E como é difícil você trabalhar, você lutar, você acreditar, você orar e não ter resultado. E talvez você possa estar com essa sensação dentro de você. Você luta muito, mas você não encontra resultado. Segunda coisa que eu encontrei nos 300. No meio dessa guerra, no meio dessa luta, lembrando que eles estavam perecendo de comida. O texto diz que eles estavam com muita fome. O segundo item que eu encontro aqui, a descrença de si mesmo. Pode perceber que quando você luta por uma missão, luta por um sonho, quando você não encontra resultado daquilo, vem a descrença do seu propósito. Você começa a duvidar se aquilo realmente
é o certo. Se realmente Deus está naquele negócio. E eu vou te dizer uma coisa aqui nessa noite. Se você não acreditar em você mesmo, ninguém vai acreditar. Se você não sair daqui convicto que Deus está na sua vida, não importa a sua condição financeira, se você tem uma casa própria alugada, anda de bicicleta, de carro, não importa a situação física, mas você tem que sair daqui convicto que existe um Deus lá no céu que cuida de você aqui na terra. Você quer aplaudir? Então aplauda mais forte. Se você não acreditar em você mesmo, você não sai do lugar. E a descrença de si mesmo habita em muitas igrejas. De homens e mulheres que levantam a mão para adorar a Deus, mas aqui dentro não acredita que Deus pode agir ao seu favor. Porque está numa crise emocional. Porque não vê resultado, é uma luta atrás de outra luta. E esses homens estavam passando isso. E o terceiro que eu encontro nos 300 soldados de Gideões. Esse daqui é muito forte. Escute isso. A falta de esperança para o futuro. Olha o que eu disse, vou recapitular. A falta de esperança para o futuro. Esses homens não acreditavam mais que poderia ter uma solução para aquela guerra. Eles com fome, sensação de estar estagnado, lutando e não tendo resultado, descrença de si mesmo. Após a descrença, será que realmente lá na frente eu vou conseguir? Será que é possível? Eu quero dar uma palavra de Deus para a tua vida nessa noite. Para quebrar essa crença limitante, essa crença diabólica que o diabo embutiu na sua mente, dizendo que o teu futuro será uma derrota, ou você nem pensa porque você não acredita. Eu quero te liberar uma palavra profética nessa noite, que está em Jeremias capítulo 31, versículo 17, que diz, o próprio Deus falando para Jeremias, há esperança para o teu futuro, assim diz o Senhor. Olha que coisa linda, olha que texto maravilhoso. Há esperança para o teu futuro, igreja do Evangelho Quadrangular, assim diz o Senhor. Aí tem um texto, melhor um versículo nesse mesmo texto, que diz em Jeremias 31, 31, que diz assim, que Deus irá fazer um novo concerto com o seu povo. Perceba algo aqui, algo novo, repete comigo, algo novo. Tudo que é novo você desfruta. Se Deus te dá uma casa nova nesse momento, quem recebe, levanta a mão. Agora você recebe. Se Deus te dá uma casa nova, aquele cheirinho de tinta, não precisa nem ter uma cama, você dorme no chão e ronca ainda, né? Se Deus te dá um carro novo, quem recebe? Meia-noite está passando para lá e para cá na Leopoldo Belzac sozinho. Porque tudo que é novo você desfruta. E Deus ele afirma para o seu povo que está cansado, desanimado, triste, angustiado, ele está dizendo, eu vou trazer algo novo. E tudo que é novo você desfruta. Quem recebe nessa noite algo novo da parte de Deus? Deus vai trazer algo novo primeiramente nas suas emoções para te colocar um equilíbrio emocional. Porque se você estiver bem aqui, por fora, com certeza você vai vencer. Diga com carinho para o seu irmão, você vai receber algo novo nessa noite. Os 300 homens continuam lutando. E o texto vai afirmar, olha que coisa linda agora, que eles cansados fisicamente, emocionalmente, eles mesmo cansados com todo tipo de sensação negativas,
olha o que vai acontecer com eles. A Bíblia vai afirmar, é bem claro, que mesmo cansados, eles continuaram. Mesmo cansado, eles perseveram. E qual foi o resultado na perseverança dos 300 mais Gideão? Capítulo 8, versículo 28 diz assim: que após Deus vencer a guerra através dos 300 e Gideão, Deus entregou, olha só, Deus entregou 40 anos de paz e descanso para o seu povo. A Bíblia Shed, a Bíblia King James diz: paz e descanso por 40 anos. Alguém já entendeu o que Deus está falando aqui? O povo oprimiu por 7 anos. Os midianitas oprimiram o povo de Deus por 7 anos. Mas pela perseverança de 300 homens e mais o líder maior chamado Gideão, por causa de uma não desistência, Deus entregou paz e descanso. Quem quer receber nesses dias paz e descanso para a sua história? Quem quer receber por 1 minuto, levanta a mão e adora o Deus de Gideão, então. Por 1 minuto, querido. Quer aplaudir? Então aplauda ele. Mas eu quero que por 1 minuto você levante a sua mão. Levanta a sua mão e dê uma palavra de adoração para o Deus de Gideão nessa noite. Fala: Senhor, eu recebo nessa noite paz e descanso. Dá uma palavra para esse Deus que cuidou de Gideão e de 300 soldados, mesmo cansados, mesmo com crises existenciais, mesmo oprimidos, eles perseveraram. E o Deus de Gideão manifestou a sua glória sobre o seu povo. E esse Deus não mudou, ele continua aqui. Pastor, explica para mim melhor o que é paz e descanso. Eu explico para encerrar. Paz é equilíbrio nas suas emoções. Tem pessoas aqui que precisam de um equilíbrio nas suas emoções. E não é uma paz passageira que o mundo oferece através da bebida, das drogas, mas é uma paz permanente. Como a Bíblia diz, a paz de Deus que excede todo o entendimento. É um equilíbrio emocional. Se você entrou aqui angustiado, essa angústia vai ficar aqui nessa noite. Porque você não nasceu com ela. Da mesma forma que ela entrou, ela vai sair em nome de Jesus. Se você chegou aqui triste, abatido, com a famosa ansiedade que o Dr. Augusto Cury diz, a famosa SPA, síndrome do pensamento acelerado, a famosa ansiedade, todas essas ferramentas negativas que vêm nas suas emoções, o Espírito de Deus vai te trazer uma paz que excede todo entendimento, para te dar um equilíbrio, para levantar o seu rosto, para você olhar para o teu futuro. Porque a partir de hoje você não vai ter apenas vista, você vai ter visão do teu futuro. É diferente vista para a visão. E Deus vai te entregar descanso. Mas quando digo descanso, não é descanso de você chegar no teu travesseiro e dormir. Descanso fala de resultados. Talvez você está frustrado com uma situação que você luta demais. Continue perseverando que nem Gideão. Porque Deus vai trazer um grande resultado naquilo que você tanto busca. Nem que você venha arrastado, lutando, sem força, persevera. Faz o seguinte para animar o seu irmão. Levanta a mão direita, dá um tapinha na mão do seu irmão e diga: persevera. Está vindo aí paz e descanso para a tua história. Nem que você venha arrastado, mas continue. Está vindo o resultado para a sua história. E você vai engrandecer o Deus de Gideão nesses dias. Eu quero orar pela sua vida nessa noite.
Eu quero ser bem intencional, querido, nesse momento. Se essa mensagem falou contigo e eu trouxe só uma pequena palavra para você poder comprar o meu livro depois. Depois você vai ver o final da história. Queridos, se você está no mesmo estado dos 300, sensação de estar estagnado, não vê resultado, descrença de si mesmo, você não acredita nem em você nem no próprio Deus, não acredita no teu futuro, está desanimado, sei lá, qual crise que você está passando, eu quero que você dê um passo de fé, um ato profético, e você vai se colocar de pé e vai vir aqui na frente que eu quero orar por você. Eu quero liberar uma palavra profética para a tua vida. Pode vir aqui na frente. Eu quero liberar nessa noite a fé de Abraão e a ousadia de Davi na tua história. A fé vai fazer você acreditar naquilo que você não vê. E a ousadia, pode ter certeza que vai te colocar no teu destino. Vem aqui na frente. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar pela sua história, campeão. Tenha certeza absoluta que Deus está na sua história. Isso, vem aqui na frente. Deixa eu falar uma coisinha para você aqui. O Espírito Santo coloca no meu coração. Deixa eu provar para você, eu quero gerar uma convicção dentro de você pelo Espírito Santo. Só preste atenção nisso daqui que eu vou te dizer. Eu vou falar aqui 4 bases bíblicas em 1 minuto. E eu vou te dar convicção que Deus está na sua vida. Jeremias capítulo 1, versículo 5 diz assim: que antes de você estar no ventre da sua mãe, Deus te conhecia. Aqui aparece um atributo de Deus, chamado presciência. Presciência está em 1 Pedro 1:2. O que é a presciência? Deus consegue ver algo que ainda não existe. A Bíblia acaba de afirmar que Deus já te conhecia antes de você estar nesse globo terrestre. João capítulo 1, versículo 13 diz assim: que Deus não consultou carne, sangue e homem. Você nasceu pela vontade soberana de Deus. Efésios capítulo 1, versículo 4 diz que antes da fundação do mundo, Deus já tinha te escolhido. Gálatas capítulo 1, versículo 15 diz que Deus te escolheu e te separou no ventre da sua mãe. É para você sair daqui convicto que a tua história ainda não acabou. Existe um Deus lá no céu que está preocupado com as suas emoções. E eu quero orar pela sua vida nessa noite. Eu quero pedir nessa noite para o Espírito Santo liberar Jeremias capítulo 31, versículo 17. Há esperança para o teu futuro, assim diz o Senhor. Que o Espírito Santo libere sobre a tua vida nessa noite Jeremias capítulo 31, 31. Que Deus vai fazer algo novo sobre o seu povo. Mas agora eu quero fazer um ato profético nessa noite. Junto com a equipe de pastores, junto com o pastor Jorge. Nós vamos hoje derrotar esse sentimento negativo. Eu quero que você faça um ato profético. Eu quero que você coloque as suas mãos sobre a sua cabeça. Você que estiver sentado também, sentir de Deus, pode fazer. Eu quero liberar nessa noite Mateus capítulo 1, versículo 1. Que fala de 2 personagens bíblicos, que é Abraão e Davi. Eu quero orar pela sua vida e pedir que Deus nessa noite libere fé, a fé de Abraão e a ousadia de Davi. A fé para você acreditar que você vai sair desse estágio, dessa crise financeira. A ousadia de Davi para você lutar pela tua família. Eu quero orar pela sua vida. Pai, em nome de Jesus, eu apresento os seus escolhidos nessa noite. Eu rogo, Senhor, pela vida deles. E rogo, Senhor, por essa igreja tão linda que mais de 50 anos já fez história.
Senhor, eu rogo, Senhor, por toda a equipe do pastor Jorge, toda a liderança, todo o corpo diaconal, todos os músicos. E libera nessa noite, Espírito Santo, a fé de Abraão, para cada um aqui acreditar que é possível, que o Senhor vai agir, que da noite para o dia uma grande notícia vai entrar na sua casa e vai mudar a sua história. Fica com os olhos fechados, querido. Vai falando com Deus. Os pastores estão ministrando sobre você, estão colocando as suas mãos proféticas sobre a sua história, estão liberando fé e ousadia sobre a sua vida. Vai falando com Deus. Se você sentir vontade de se ajoelhar, de chorar, pode chorar. Alivia a sua alma. Só Deus sabe o que você estava passando até aqui. Você estava querendo desistir, Deus está falando, persevere, nem que você venha arrastado. Haverá dias de paz e descanso. Recebe nessa noite a fé de Abraão. Os que estão na galeria, recebe nessa noite a fé de Abraão para vocês lutar, conquistar. A ousadia de Davi para matar leão, para matar urso, se for preciso, para matar Golias. Para você acreditar que é possível. Existe um Deus lá no céu que se preocupa com você, crente, não desista. O Deus de Gideão está aqui nessa noite. Deixa o Espírito Santo falar contigo. Deixa o Espírito Santo ministrar na sua alma, dizendo, eu falei para você, eu não esqueci de você. Eu acredito em você. Mesmo com as suas falhas, limitações, você é especial. Você é um projeto meu. No meu quebra-cabeça, você é a peça infalível. A única peça. Eu dou esse tempo para você falar com o Senhor. E o Espírito Santo está colocando um equilíbrio das suas emoções. Está arrancando essa angústia, esse peso, essa opressão maldita. Clame ao Senhor nessa noite. Adore a Ele. Busca a Ele. Haverá paz e descanso. Assim diz o Senhor. Haverá dias de alegria. 7 anos de opressão. Deus deu 40 de descanso. Quando chegar o descanso na sua vida, você vai esquecer todos os dias de tristeza, de opressões. Está vindo aí dias de alegria. Recebe nessa noite a fé de Abraão e a ousadia de Davi. Seja ministrado pelo Espírito Santo. Não dependa do homem. Seja tocado pelo Espírito Santo. Alivia sua alma. Deixa Deus chegar no seu ouvido e falar, eu falei para você, eu estou contigo. Eu não vou desistir de você, não importa quantas vezes você caiu. Você é um projeto. Antes de você nascer, Deus já tinha projetado a sua história. Você não nasceu pela vontade do homem, você nasceu pela vontade de Deus. Não importa se tua mãe e teu pai te rejeitou, por Deus você foi desejado. Não importa a rejeição humana, por Deus você é desejado. Ame a você mesmo e lute pela sua história. Ainda falta alguns meses para acabar. Está vindo notícia boa sobre a sua vida. Recebe nessa noite a fé de Abraão e a ousadia de Davi.